Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na 21ª noite desse propósito de 40 dias. Quantas coisas Deus tem feito no nosso meio, quantas coisas Deus tem derramado sobre nós. E já passamos da metade, né? Já passamos da metade, estamos aí concluindo, né? Falta aí só mais 19 dias. Então vamos seguir firme. Vamos, porque o maior êxito de um cristão não é quando ele começa as coisas, sim quando ele termina. E sim quando ele completa aquilo que diante de Deus ele orou ali, dizendo que ia fazer. Eu tenho certeza que Deus vai abrir muitas portas, como já tem aberto. Deus vai fazer muito milagre, como já tem feito milagre. E se você aí que está assistindo esse vídeo quer contar um testemunho, coloca aqui nos comentários pra gente, escreve pra gente, para que a gente também possa se alegrar com você. Quero que vocês aí em casa abram a Bíblia, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 16, e a palavra de Deus ela diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então o apóstolo João aqui ele está dizendo sobre o amor. Eu já vi muitas pessoas usarem esse versículo, né, essa passagem, de uma forma errônea. Eles usam a forma de o verdadeiro amor lança fora todo medo, como um medo, uma fobia, como uma dúvida, o medo de alguma coisa que vai acontecer, ou medo talvez de morrer. Então eles usam esse amor, né, esse perfeito amor lança fora todo medo, de uma forma natural. Porém, se a gente perceber um pouquinho antes, e é sobre isso que eu quero ter com vocês, o apóstolo João ele diz que nisto é aperfeiçoado nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O que o apóstolo João ele está querendo dizer aqui? Que o amor que lança fora todo medo ele lança fora o medo de eu e você termos a escolha de ir para o inferno. Por que eu disse a escolha? Porque quem escolhe ir para o inferno é o ser humano. Nós sabemos que o livre-arbítrio está na mão do ser humano. Então sou eu e sou você que escolheremos o lugar aonde nós vamos passar a eternidade. Isso é fato, isso é Bíblia. Quando nós vemos Eclesiastes dizer que no homem é colocado o desejo pela eternidade, ele deixa bem claro, ele não fala sobre a eternidade com Deus ou a eternidade com o diabo, mas nós sabemos que ali ele está dizendo que todo homem tem dentro dele o anseio pela eternidade, ou seja, o homem ele sente que ele será eterno, porém se é uma eternidade com Deus ou sem Deus, a escolha é do próprio ser humano. Então ele diz que esse amor ele nos aperfeiçoa e que esse verdadeiro amor ele tira fora o medo de nós escolhermos para onde nós vamos. Porque muitas vezes eu conheço muitas pessoas que quando se fala do inferno, a pessoa fica com muito medo. A pessoa fica com medo, nossa, será que eu vou para o inferno? Nossa, meu Deus, eu vou queimar lá no inferno, no fogo. A pessoa ela teme o inferno e não ama a Deus. Quando ele está dizendo que nós vamos ser aperfeiçoados no amor, ele está dizendo que quando nós somos aperfeiçoados, o medo de ir para o inferno, ele vai sendo esvaído da nossa vida. Eu já não passo mais a ter medo do inferno. Eu passo a amar a Deus a ponto de, dentro de mim, saber que quanto mais eu amo a Deus, mais eu acredito que a minha eternidade será com o nosso Senhor. Porém, Jesus ele
ele diz algo sobre quem ama ele e como essa pessoa ama ele. Porque se nós pararmos para pensar, uma pergunta que eu faço para você: como que nós somos aperfeiçoados no amor? O que seria aperfeiçoar o amor? Porque quando a gente fala sobre amor, talvez você possa dizer sobre sentimento, sobre relacionamento com uma pessoa, e tudo isso demanda um esforço da nossa parte, tanto normal, um esforço que a gente quer fazer, tanto também um esforço sacrificial. Porque quando nós estamos falando sobre o amor Bíblia, quando nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre o amor que a Bíblia nos diz o que é muito mais do que um amor onde eu e você somos beneficiados. Porque o que acontece lá fora, normalmente? O que acontece no mundo? A pessoa, ela ama até um certo ponto. Então, o amor dela vai até onde não é exigido mais do que ela quer dar. E isso não é o amor bíblico. Tanto é que a régua nossa de medir o amor é João 3,16 no Novo Testamento, né? E vocês aí de casa devem saber. Se não sabem, depois lê lá. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira em que deu o seu único filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a régua de medir o amor através do Novo Testamento é Deus entregando o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, ou seja, uma vida com Ele. Olha a regra de medir. E quando nós olhamos a entrelinhas, é um amor sacrificial. É um amor que muitas vezes vai além da nossa vontade de amar a pessoa. Porque venhamos e convenhamos. Eu quero fazer uma pergunta para você. É para qualquer um que você daria a sua vida? É uma pergunta a se fazer. Será que eu, pastor Alex, daria a minha vida para qualquer um? Falando carnalmente para vocês, não. É para algumas pessoas específicas que eu daria a minha vida. Uma delas é que a Bíblia também diz, é o amor pela minha esposa. A Bíblia diz que o amor que o homem tem que ter com a sua esposa é o amor sacrificial. É o mesmo amor que Jesus ele deu para a igreja, para a noiva dele. Ou seja, qual foi o amor? Qual foi o tanto de amor que Jesus deu para a igreja? É o amor de se entregar por ela na cruz do Calvário. Qual é o amor que o homem tem que ter para com sua esposa? É o amor sacrificial, o amor de dar a vida por ela. Então nós percebemos que a régua de medir o amor do mundo é diferente da régua de medir da própria palavra de Deus. Então, quando o apóstolo João está dizendo que o amor ele é aperfeiçoado, quer dizer que o amor ele consegue sofrer variações. Se hoje você ama sua esposa, mas você não faz um sacrifício por ela, se você olhar através da palavra de Deus, você vai perceber que o seu amor ele pode ser aperfeiçoado, que o seu amor ele pode ser melhorado. E tudo isso vem com a intimidade que você tem com Deus, com o tempo de um relacionamento com Deus e também de decisões. Eu quero ler um outro versículo com vocês, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, e ele vai dizer que, olha, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ou seja, olha aí o apóstolo Paulo agora dando um tipo de medição para o amor. Para vocês que conhecem esse texto, 1 Coríntios 13, ele está citando sobre o amor. Então ele vai falar que o amor ele não ensoberbece, ele vai falar que o amor ele é paciente, ele é benigno, o amor não tem inveja, não se vangloria, ele vai falar que não se importa inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Ou seja, tudo isso é o amor baseado na palavra de Deus. É o amor que vai muito além daquilo que eu e você
muitas vezes queremos dar para outra pessoa. Muitas vezes queremos distribuir para outras pessoas. Porque, como eu falei para vocês, o amor do mundo é aquele amor onde, se eu sou beneficiado, eu amo. Mas a partir do momento que o meu amor, ele faz com que eu não seja mais beneficiado, tenha que beneficiar outras pessoas, eu já penso, opa, calma aí, eu vou até aqui porque até aqui me é conveniente, depois aqui já não é mais. Mas se a gente for perceber através da palavra de Deus, não é isso que está dizendo. E quando o apóstolo Paulo ele fala no versículo 6 que o amor ele não se alegra com a injustiça, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: você ama uma pessoa que você pratica injustiça com ela? Quando você diz que ama alguém, a primeira coisa que você precisa entender é que qualquer tipo de injustiça que essa pessoa sofra, você não se alegra com ela. Uma pessoa que fica feliz com a injustiça do seu próximo, ele não ama seu próximo. Ele não ama seu próximo. Se vocês pegarem lá atrás, no versículo que eu li um pouco antes, de 1 João, ele começa a elencar também sobre o amor ao próximo. Ele vai falar que sobre o amar ao próximo, ele vai fazer um comparativo do amor a Deus e o amor aos seus irmãos. Ele vai dizer que só ama a Deus quem ama os seus irmãos. Só ama a Deus quem ama o seu próximo. Ou seja, o amor bíblico, ele é totalmente diferente do amor que nós vemos hoje em dia. E nós percebemos isso. Quantas pessoas que querem destruir a família e dizer que isso é um ato de amor também. Como as pessoas dizem, e eu não quero aqui ser taxado como... como que eu posso usar a palavra agora? Intolerante ou preconceituoso, mas é o que é Bíblia e o que é Bíblia é a verdade. Eu não posso negligenciar a Bíblia para agradar outras pessoas. Eu vi uma frase de um pastor, eu não vou lembrar agora que pastor falou, mas ele diz que se eu tiver que ser pastor e tiver que agradar as outras pessoas, eu prefiro nem ser pastor. E não ter que pregar a palavra de Deus, porque vai agradar A ou B, eu prefiro nem ser pastor. Então eu estou aqui como um pastor que vive a palavra de Deus e que prega a palavra de Deus. Mas eu dizer que existem várias formas de amar, existem várias formas de amor, eu estou mentindo. Eu estou mentindo, porque eu sei que quando esse amor ele precisar de algo a mais, ele não vai ter sustentação. Ele não vai ter sustentação. Então o apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles dão um parâmetro do amor que foge muito daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo vive. E também Jesus ele vai dizer em João, no capítulo 14, se não me falha a memória, ele vai dizer que só ama Ele quem guarda os seus mandamentos e pratica os seus mandamentos. Olha aí Jesus também trazendo um parâmetro de amor através da palavra de Deus. Porque quando nós olhamos o parâmetro de amor, de Deus amar as pessoas, o parâmetro de Deus é: eu dei o meu filho. Então qual é o parâmetro que eu tenho que ter para com o Senhor? É guardar os mandamentos dele e praticar os mandamentos dele. Ou seja, Deus ama a sua criação a ponto de entregar o seu filho, e eu amo a Deus guardando o seu mandamento e praticando os seus mandamentos. Olha o parâmetro de amor que nós temos através da palavra de Deus. Então nós percebemos que o amor bíblico, o amor que a Bíblia pede para que nós pratiquemos, vai muito além das nossas próprias vontades. Vai muito além de eu e você ter algum benefício para com isso. Vai muito além disso. Como nós sempre dissemos, o amor ele é uma decisão. E por que o amor é uma decisão? Porque se eu for parar para pensar de forma emocional sobre o amor, quando chegar o momento de eu ter que dar mais do que eu quero dar, eu vou travar, porque ele é emoção.
Então ele vai funcionar como o amor emocional? Como que ele funciona? Se eu estou bem, eu amo muito, mas se eu estou mal, eu amo um pouco. E isso não é bíblico. Isso não é o que a palavra de Deus diz, para que eu e você pratique esse amor. Porque senão, o dia que você estiver mal, você não vai amar ninguém. Você vai basear o seu amor de acordo com aquilo que você está sentindo, de acordo com aquilo que você está vivendo. E isso não é bom, porque imagine só, você sofreu alguma injustiça de uma pessoa que você ama, a pessoa te injustiçou. Se você for basear o seu amor às pessoas e seu amor a Deus a partir do momento que você foi injustiçado, o que você vai dar para as outras pessoas que não tem nada a ver com isso? Injustiça. O que você vai pensar? Se um dia me injustiçaram, se uma pessoa que diz que me ama me tratou mal, então eu tenho o direito de tratar a outra pessoa mal. Eu vou medir o amor às outras de acordo com o amor que eu recebo. Porém, quando você toma uma atitude de amar baseado na decisão, você vai olhar a palavra de Deus, você vai ver, poxa, Deus deu o seu filho, o que eu tenho que dar também para amar outra pessoa? Eu tenho que dar do meu tempo? Eu vou dar. Eu tenho que dar da minha oração? Eu vou dar. Eu tenho que dar dos meus recursos? Eu vou dar. Porque eu estou decidindo amar, assim como Deus também decidiu me amar a ponto de dar o seu filho. Esse é o parâmetro de amor que eu e você teremos que ter. Porque, como eu falei alguns dias atrás em alguns vídeos, se eu não me engano eu falei no vídeo ou eu falei em algum culto aqui, a partir do momento que eu digo para uma pessoa que eu estou orando por ela, que eu entrei num desafio para que ela seja liberta, para que ela seja curada, eu tenho que ter a disposição de não só entrar num desafio, mas também de fazer diferença na vida dela. De tirar um dia de folga que eu chego do trabalho muitas vezes cansado, de pegar e falar, não, eu não vou descansar, eu vou na casa daquele familiar meu que está doente, eu vou colocar a mão sobre a cabeça dele. Eu vou na casa daquele meu parente que está sofrendo com depressão, que está sofrendo com vício. Eu vou lá dar uma palavra de vitória para ele. Eu vou lá dar uma palavra de ânimo para ele. Eu vou lá dar um abraço nele e dizer que eu estou ali junto com ele. Eu vou fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu vou amar ela não só com palavras, mas também com atitudes. Assim como Deus também nos amou com atitudes. Porque Deus poderia pensar lá de cima, eu amo todo mundo, mas não precisa eu entregar meu filho. Não, Deus não fez isso. Deus, ele amou com atitudes. Ele disse que entregaria o seu filho, e ele entregou. Ou seja, ele tomou uma atitude, ele mostrou que realmente amava, entregando Jesus na cruz do Calvário. E qual é o tipo de amor que eu e você tem mostrado para com as pessoas aí fora? Apenas de falar e dizer que está orando por ela, que está jejuando por ela, ou de fato colocando as coisas em prática? Não, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo um propósito, mas eu também estou indo lá na casa dela, eu também mandei uma mensagem dizendo que eu estou junto, eu dei uma ligada, eu passei um tempo no telefone com ela. Qual é o tipo de amor que nós estamos dando para as pessoas? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos entender qual é o parâmetro de amor que nós estamos dando para as pessoas ao nosso redor. Jesus, ele vai dizer que existem 2 mandamentos que são os mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o seu entendimento, sobre de todo o seu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Porém, ele vai além ainda, ele vai dizer aos seus discípulos que amem o próximo como eu vos amei. Olha Jesus elevando o nível de amor. Olha Jesus colocando o amor em um patamar muito alto. Em um patamar onde eu já não amo mais porque eu me amo, mas eu amo porque Jesus também me amou. E se você tem consciência que Jesus te amou a ponto de entregar a vida dele na cruz do Calvário, entenda, esse é o tipo de amor que você tem que ter com as pessoas. É isso que Jesus estava querendo dizer ali. Se um dia eu morri por alguém, você também pode morrer por alguém, por amor a ela. Mas pastor, você está falando no sentido íntegro da palavra? Irmãos, não sei. Vai que um dia você esteja numa situação de que uma pessoa está armada e você tenha que pular na frente da bala para salvar a pessoa que vai tomar o tiro. Não sei.
mas também cabe em sentido de você se entregar para aquela pessoa mesmo, de você pegar e tirar do seu tempo, como eu falei aqui para vocês, sabe, de dar aquilo que você tem, de não só o amor da sua vida mesmo física, de você morrer, mas de você morrer para você mesmo, de você não ser orgulhoso, de você não ser soberbo, de você ser uma pessoa perdoadora, ter um estilo de vida perdoador. Também isso é amar a pessoa como Jesus te amou. Então, que nessa noite você entenda isso, que você ama as pessoas a ponto de entregar a sua vida por ela. E isso vai aperfeiçoar o amor, para finalizar, o aperfeiçoar o amor que o apóstolo João está falando em 1 João capítulo 4, é isso. Esse vai ser o aperfeiçoar do amor, a ponto de você já não ter mais medo de ir para o inferno, e sim você amar a Deus a ponto de ter a convicção de que você vai passar a eternidade com Ele. Que você leve essa palavra para o seu coração, que você entenda isso, que você viva dessa forma. Eu tenho certeza que tanto você como as pessoas ao seu redor vai ser muito abençoado. Amém? Fechem os seus olhos. Senhor e Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, por nos ter revelado essa palavra, Deus, que nós possamos amar as pessoas, Pai, que o nosso amor possa ser aperfeiçoado e que o verdadeiro amor ele lance fora todo o medo, Pai, o medo de ir para o inferno, Pai, e que nós possamos ser aperfeiçoados, Pai, a ponto de entendermos que a nossa eternidade é com o Senhor e não mais temer o inferno, Pai, e sim amar ao Senhor a ponto de ter a convicção de que a eternidade do seu lado é o nosso lar, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Lembrando, pessoal, que amanhã, às 5 horas da manhã, nós vamos ter o nosso devocional com a pastora Gabi e também com o nosso desafio. E às 7 horas da noite, tanto aqui nas nossas redes sociais, quanto também presencial aqui em Piracicaba, nós vamos ter o nosso culto e também a oração aos pés da cruz. Amém? Deus abençoe, pessoal, e até mais.